Amigos e amigas, irmãos e irmãs, liturgia da palavra, liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 10 de novembro de 2019, domingo, 32ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Temos hoje, no ritual da celebração, o Glória, o Creio e a 4ª semana do Saltério. Antífona da entrada. Chegue até vós a minha súplica, Senhor. Inclinai vosso ouvido à minha prece. Salmo 87, versículo 3. Oração do dia. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos do 1º ao 2 e de 9 a 14. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? E que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O segundo, prestes a dar o último suspiro, disse: tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente. Mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos e disse, cheio de confiança: do céu recebi estes membros, por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fossem. Morto também este, submeteram o 4º irmão aos mesmos suplícios, desfigurando-o. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, o Rei, não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 17, versículos 1, 5 a 6, 8b, refrão 15. Ao despertar me saciará vossa presença, e verei a vossa face. Ao despertar me saciará vossa presença, e verei a vossa face. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escuta-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar me saciará vossa presença, e verei a vossa face. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar me saciará vossa presença, e verei a vossa face. Protegei-me
qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Ao despertar me saciará vossa presença, e verei a vossa face. Repitamos: ao despertar me saciará vossa presença, e verei a vossa face. Segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 16 a 3 e o 5. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como foi entre vós. Reza também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do mal. O Senhor vos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, a Ele a glória e o domínio para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela? Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos à reflexão do livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. É a leitura orante. Vamos lá? Leitura. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Meditação. Somos filhos de Deus, e por isso ressuscitaremos. Ele é o Deus da vida, dom que dele todos recebemos. Ele nos criou, fez aliança conosco, chama-nos de amigos, ama-nos com amor gratuito, amor gratuito. E após a morte nos ressuscitará, mas não para retomarmos a vida de antes, mas para uma vida com Deus, numa realidade completamente nova. Oração. Confio em vós, Senhor, e tenho certeza de que me preparais com infinito amor minha morada eterna, que eu desde já divida com meus irmãos essa alegria. Ação. Não me deixarei abater, confiarei no amor de Deus. Agora nós temos a reflexão, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Eles estão vivos. Lucas 20, versículos de 27 a 38. Vamos ver o que diz o Santini. Sim, nossos mortos estão vivos. Não dormem em animação suspensa, como aqueles ricaços norte-americanos que, tomados por um câncer até aqui incurável, mandaram congelar seu corpo em nitrogênio líquido à espera da evolução da ciência médica. Com a morte, nossa alma se separa do corpo, este lançado à terra com o respeito e a veneração devidos àquele que foi por tantos anos o templo do Espírito Santo, conforme está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, logo se desfará em seus elementos químicos originais. Mas é imortal a nossa alma espiritual. Ela vive para sempre, à espera do novo corpo que lhe será dado na ressurreição da carne, conforme professamos ao rezar o símbolo dos apóstolos. Vive onde? Alguém perguntaria. Ora, vive em Deus. Os ramos da videira não são podados pela morte. Os membros do corpo de Cristo, depois de uma vida em comunhão com Cristo cabeça, irrigados pela mesma circulação da graça, não são amputados pela morte. Esta comunhão, se somos um só corpo com o Espírito, se temos um só sangue com Cristo, na tocante expressão de São Cirilo de Jerusalém, permanece e se projeta muito além de nossa morte. De outra forma, como poderíamos entender a disposição de Santa Teresinha do Menino Jesus de passar o céu trabalhando na terra, se a pequena Teresa estivesse toda anestesiada à espera da segunda vinda? Não estivessem vivos os nossos mortos, como poderiam cumprir a permanência do amor lá no céu, mesmo quando já não exista espaço para a fé e a esperança, como ensina o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8? Mesmo as sociedades primitivas em ambiente pré-cristão chegaram a ter uma intuição a respeito da permanência da vida pós-mortem. Os egípcios, por exemplo, ao enterrarem seus mortos,
deixavam comida em seus túmulos para sua alimentação. Em suma, nenhum outro animal enterra seus mortos, exceto os humanos. Desde o início, quando celebrava a Eucaristia sobre o túmulo do fiel martirizado na véspera, a Igreja sempre soube que nossos mortos celebravam conosco, junto aos coros dos anjos, reunidos em volta do altar. Esta memória mística se manifesta nitidamente nas expressões rituais típicas de cada oração eucarística. O memento do verbo meminice, lembrar dos mortos, paralelamente ao memento dos vivos, é que o sacrifício de Cristo cabeça é inseparável do sacrifício de seus membros, que o celebram e atualizam por Cristo, com Cristo, em Cristo. Assim, é em Cristo que nossos mortos vivem, após uma vida em comunhão com Ele. Foi esta a promessa de Jesus em seu discurso eucarístico. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículo 51, quando diz: Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá para a eternidade. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor resgata a vida de seus servos. Salmo 34, versículo 23. Santo do dia 10 de novembro. É um texto produzido pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com. Eu gravo este vídeo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social www.facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. São Leão Magno é o santo do dia 10 de novembro. Leão nasceu por volta do ano 400, perto da cidade de Roma. Tornou-se sacerdote muito jovem, em 430. Já era arcediácono e conselheiro dos papas Celestino I e Xisto III. Após a morte deste último, em 440, Leão assumiu o governo da Igreja. Eram tempos difíceis. A vida interna da Igreja enfrentava divisões e, externamente, a fé, melhor dizendo, era ameaçada pelas invasões bárbaras. O Papa Leão soube conduzir a situação com calma e impediu a ruína da instituição. Na esfera espiritual, ele permaneceu firme, defendendo as verdades do catolicismo frente às grandes heresias. Foi nessa época que escreveu um dos documentos mais importantes para a fé, a Carta Dogmática a Flaviano. Temos guardados mais de 100 dos seus sermões, além de 143 cartas contendo ensinamentos sobre a fé cristã. Já no plano material, era o único que poderia conseguir, graças ao seu prestígio e eloquência, que o terrível rei Átila, comandante dos bárbaros hunos, não destruísse Roma e a Itália. Leão I foi ao seu encontro e saiu vitorioso da situação. O livro dos papas diz que Leão I governou 21 anos, 1 mês e 13 dias. Faleceu no dia 10 de novembro de 461 e foi sepultado na Basílica de São Pedro, em Roma. São Leão Magno ou São Leão I. Reflexão. Leão I foi chamado de Magno pelo fato de ter sido um dos maiores pontífices da história do cristianismo, embora pouco se saiba sobre a sua biografia anterior ao período que ocupou a cátedra de Pedro. É venerado por sua profunda sabedoria, suas extraordinárias virtudes e sua brilhante direção, como relatam os historiadores e teólogos. Oração. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Leão Magno governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo.
guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, meus irmãos e irmãs. É a expressão Shalom Adonai, do hebraico, significa a paz de nosso Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite. E temos também a expressão Maranata ou Maranatá. É do dialeto de Jesus, do aramaico, a língua que Jesus falava. Vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos para nos ressuscitar e nós vivermos com Ele a vida eterna para sempre na glória. São Paulo já disse, São Paulo, o apóstolo dos gentios, disse o seguinte sobre a vida eterna. Os sofrimentos de agora, nós temos nossos sofrimentos. Jesus também teve, morreu na cruz. Os sofrimentos de agora nem se comparam à glória futura que será revelada em nós. Acredite, creia.